Shalom, shalom, shalom. Eliseu do Ministério Betiel. Nós estaremos falando agora sobre paternidade bíblica. Paternidade bíblica. E nós vamos agora introduzir este assunto, que diz, Gênesis 1:11, e disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. Assim se fez. Então nós vemos aqui na criação, o Senhor Deus colocou espécie, cada espécie está representada em uma linhagem, e assim seu destino não pode ser interrompido. Nós também fomos feitos numa qualidade para estabelecermos algo aqui na terra. Vejamos. 1 Coríntios 15:46. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Então, para nós compreendermos como é a ação do Espírito Santo de Deus, como funciona a natureza espiritual, nós temos que compreender o natural. Então, nós podemos dizer que a forma de nosso ministério é determinada por conceitos similares àquele da semelhança de semente. E o que o Senhor Deus criou, nosso Pai eterno, é o laço entre pai e filho. Então, pais deveriam conduzir os filhos que o destino eterno os reservou, até que os filhos alcancem seu potencial profético. Nós podemos até dizer que muitos homens têm contribuído para a nossa educação e enriquecimento espirituais. Mas os filhos devem perceber algo muito importante que é representado aqui, que é da mão do pai que é conferida a bênção sobre o filho. Vejamos um texto que vai esclarecer isto em Hebreus. Vejamos. Hebreus 5, do 12, 13 e 14, que diz: pois com efeito, quando devis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine. De novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimente de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, nós vamos ver aqui que há uma necessidade de nós crescermos nas dimensões pai e filho. Vejamos um exemplo muito claro na vida de Yeshua. Jesus não tinha o direito de obrar, de realizar o seu ministério, até que o Pai lhe tivesse dito, determinado. E quando isto aconteceu? É quando ele, aos 30 anos de idade, é batizado por João, o batizador. E naquele momento é que ele foi aprovado pelo Pai. Tanto é que em Marcos 1:11 está descrito aqui: então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, me alegro sobremaneira. E em Malaquias 4, 5 e 6,
está também se referenciando que eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldições. Então, o que nós precisamos compreender aqui, antes da vinda de Yeshua, Deus providencia alguém que tem a mesma altura espiritual, a mesma desenvoltura do profeta Elias, e ele então converterá o coração dos pais aos filhos. Note bem, a questão aqui que você está observando é que não é sermos levados até o reino. A questão não é essa, mas sim termos um pai no nosso ministério. Tanto é que em Marcos aqui nós vemos filho, e em Malaquias nós temos também a compreensão do coração, da conversão dos pais aos filhos. Então, vejamos o primeiro ponto, que é o dilema do pai. Vamos lá. O dilema do pai. Note bem, Paulo foi o pai espiritual de todo o povo na cidade de Corinto, a segunda maior cidade de Atenas. Primeira Atenas, perdão, segunda Corinto. Nós estamos falando sobre Grécia. Então, ele é o pai espiritual e fica sabendo, e 1 Coríntios 1:11 está dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Bom, aqui nós vemos inclusive o lugar onde era Corinto, né? As ruínas de Corinto, né? Os de Corinto, ao se ajuntarem a um nome famoso, ao seu grupo, ganhavam marca e identidade e aumentavam sua percepção de importância. Só que o problema aqui, irmãos, é que isto é um grande engano, porque não era algo de Deus. Note bem aqui que há um partidarismo, e no texto de 1 Coríntios 1 diz: eu sou de Paulo, como se fosse grande coisa, eu sou de Apolo, outro expoente, mas isso não significa nada, eu sou de Cefa e outros que eram do partido de Jesus Cristo. Na verdade, Deus não estava em nenhum desses partidos. Então, Paulo teve que intervir entre os irmãos da igreja formada ali em Corinto, por quê? Que eles deveriam retornar, sim, ao princípio divino de pai e filho. Essa verdade se perdeu na igreja. Então, ele vai justamente confrontá-los de eles terem aplicado um modelo de práticas que nós utilizamos até hoje, irmãos, que é uma gestão de negócios, de partidos, né? de politicagem em nossos relacionamentos, em lugar de nós seguirmos o padrão bíblico estabelecido pela palavra de Deus. Veja aí, por exemplo, nós vamos nos referenciar ao profeta Isaías. Observe o que diz o profeta Isaías. O profeta Isaías escreve em Isaías capítulo 3, do 1 ao 3. Observe. Porque eis que o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém e de Judá. Observe que eu deixei aí uma marca de cor diferente. O sustento e o apoio. Todo sustento de pão. Então o Senhor está retirando todo alimento, né? E todo sustento de água. Aí ele está retirando também o que? O valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o respeitável, o conselheiro, o hábil entre os artífices e o encantador perito.
Então a nossa observância aqui é que o próprio Deus está tirando os homens e mulheres de valor da nação, que estão conduzindo a nação. E observe o versículo seguinte, versículos 4 e 5: Dar-lhe-eis meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Entre o povo oprimem uns aos outros, cada um ao seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião e o vil contra o nobre. O que Deus está fazendo aqui? Ele está invertendo todos os valores. E não é justamente o que acontece nos dias atuais, irmãos? Vejamos ainda o que fala a palavra de Deus. Que quando o povo de Deus recusa a maturidade em Cristo, eles são sentenciados a perder a maturidade e a consequência. Qual a consequência disso? Haverá indivíduos imaturos em posição de liderança. Os pais, que deveriam ser os líderes, são substituídos por filhos. Mas algo mais grave acontece aqui, irmãos. Qual a consequência para cada um de nós? As consequências de estarmos em uma igreja sem paternidade. Esta é a opressão que nós teríamos como consequência desse pecado. Observe o versículo 5 de Isaías 3. Entre o povo oprimem uns aos outros, cada um ao seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião e o vil contra o nobre. Então, devido à falta de paternidade, vai caminhar a falta de identidade junto com a falta de paternidade. E teremos então a necessidade desesperada de estarmos incluídos e termos parâmetros de reconhecimento quem somos em Deus. Tanto é que um órfão pode buscar por muitos anos qualquer informação a respeito da sua linhagem, pois sem esta informação ele nunca irá se reconhecer completamente, irmãos. Há uma perda de identidade e por isso estas consequências. Vejamos a seguir o que diz a palavra de Deus sobre esta origem, tá bem? A ordem do Pai. Note bem que esta ordem foi estabelecida por Deus já desde Abraão. Deus levou Abraão a ser o pai de uma nação, não é isso? Olha só bem, Gênesis 18, verso 19. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos. E eu quero marcar isto, a palavra filhos, e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor. E aqui a imagem está realmente dizendo esse pensamento sobre Abraão. Então, se nós observarmos de Abraão, vieram quem? Os filhos Isaque e Jacó. E Jacó, os seus 12 descendentes, que se tornaram 12 tribos, consequentemente, depois uma nação. Então, Abraão, Isaque e Jacó foram o quê? Os pais no ministério, pais de uma nação. Cada um dos filhos de Jacó foram pais de uma tribo. Portanto, a bênção de Deus, irmãos, passou de pai para filho. Amém? Então, vamos prosseguir aqui com o nosso estudo. Vejamos mais. Observe que depois daquelas 75 pessoas que foram para o Egito por conta de José, né, e a fome, você conhece todo o desenrolar, milhões de pessoas, de judeus, voltaram de lá.
quando Israel esteve sob o jugo de Faraó, o coração de Deus se voltou para quem? Para o clamor dos seus filhos. Então Deus viu a nação inteira como um só filho. Assim, todos os primogênitos dos egípcios morreram. Israel se libertou, isso nós já sabemos. Note bem que desde o confronto com Faraó, em Êxodo 4:22, diz: Assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, meu primogênito. Então, se nós observarmos esse mesmo princípio de pai e filho, nós encontramos entre a tribo de Levi, que se tornou uma família. A família, por exemplo, de Arão, que se tornou sacerdotal e foi escolhida para o sacerdócio do Santo dos Santos. Então, Arão foi destacado por Moisés como pai do sacerdote, que também funcionava sobre a ordem, aquela ordem de pai e de filho. Vamos ver mais sobre esse assunto? Vamos ver aqui. Por exemplo, observe aqui que nós estamos falando sobre Arão e a imagem aqui representa bem isso, certo? Êxodo 28:1. Faze também vir para junto de ti, Arão, teu irmão, e os seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e os seus filhos, Nadav, Abiú, Eleazar e Itamar. Ou ainda, se você preferir, Êxodo 40:11-15, diz: Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda. E o verso 15: Sua unção lhes será por sacerdote perpétuo durante as suas gerações. Se nós observarmos, nós vamos ver os levitas. Os levitas também foram escolhidos sobre a mesma ordem, de pai para filho. Observe Números 18:2. Também fará chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam, quando tu e teus filhos contigo estiveres perante a tenda do testemunho. Então nós vemos aqui algo maravilhoso acontecendo, mas não é só isso. Observe aqui o que aconteceu com Davi. Deus adotou Davi como seu primogênito. Observe o que 2 Samuel 7, do 11 ao 15, nos declara. Também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará casa. Aqui ele está falando sobre Yeshua, sobre Davi e no futuro Yeshua. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu trono. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu edificarei e estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Então observa que da mesma forma a casa, a ordem de pai e filho se solidifica aqui na linhagem de Davi, que o seu descendente, Yeshua, vai se assentar neste trono para sempre. Observe comigo aqui que a Escritura, de fato, é um princípio básico para entendimento, né? Observe João 5,19. Aqui Yeshua está dizendo: o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Então nós vemos aqui a ligação de Yeshua com seu Pai, tá certo? Olha, observe aqui 1 Timóteo 1:2 e 2 Timóteo 2:1.
Paulo utiliza o mesmo princípio básico de paternidade com Timóteo, onde diz: o Timóteo, verdadeiro filho na fé. Que coisa linda, irmãos. E ainda em 2 Timóteo ele diz: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa. É a base desse princípio eterno de ministério que nós encontramos tanto no chamado Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Eu não sei se vocês estão observando que essa questão de paternidade é muito clara nas Escrituras Sagradas. Mas vejamos mais, avancemos mais um pouco. Examinemos os seguintes exemplos. Nós vamos ver o legado de Moisés para quem? Para o homem de Deus. O homem de Deus, Moisés, passa para quem? Para Josué. Confira depois em Números 27 e Deuteronômio 34. A unção de Saul para o profeta Samuel, pelo profeta Samuel, 1 Samuel 10. Nós vemos também a unção de Davi pelo profeta Samuel, em 1 Samuel capítulo 16. Há passagens dos dons proféticos do profeta Elias para o futuro profeta Eliseu, segundo Reis, capítulo 2. O relacionamento entre Paulo e Tito, nós vamos ver essa mesma questão de paternidade ocorrendo. Então, as palavras bíblicas são abundantes tais, como, e eu vou citar, tribo de seu pai. A outra expressão é bênção de seu pai, casa de seu pai, iniquidade de seus pais, e Deus de seus pais. Até mesmo quando um homem morre, ele dorme com seus pais. Então, nós vemos aqui que a paternidade é acima de que nós acreditamos. Então, por outro lado, a ordem do Espírito Santo de Deus não necessita, deixa eu repetir, não requer que seja também uma geração biológica. E nós vemos aqui essa imagem aqui de um senhor, né, que adotou o seu filho, mesmo sendo de outra cor, né? Então nós vemos aqui essa questão de paternidade, ela ultrapassa a raça e muitas questões, tá bem, irmão? Eu gostaria aqui de estar encerrando essa primeira parte, nós daremos continuidade numa parte número 2, aonde nós estaremos falando sobre a herança do pai, como ele pode deixar uma herança para o seu filho. Vamos então orar. Senhor, eu quero te louvar, te engrandecer e pedir agora a tua bênção, a tua graça sobre cada um dos teus servos. Senhor, que possamos compreender, Senhor, o que está descrito na tua palavra. Que o Senhor coloca o princípio de paternidade muito claro entre gerações, Pai, entre pessoas, mesmo sendo de gerações biológicas diferentes. Senhor, eu quero te louvar, te engrandecer, em nome de Yeshua HaMashiach, para a glória de Deus Pai. Amém.